Ou seja, também é o autocontrole em situações inusitadas, também a gentileza está nisso, né? Exatamente. Você está falando dessa situação, quer dizer, tratar com naturalidade, gente. Quem viaja de avião, ônibus, está sujeito a enjoo, principalmente criança, que é mais sensível. Então, não tratar isso como um caso, um fim do mundo. Gente, é só uma situação, é natural isso acontecer. Então, tratar com naturalidade. Eu vi um dia uma situação no avião, um rapaz... a gente via que eles estavam vindo do Nordeste, todo mundo com abadá, um negócio meio... Galinha, frango... aquela coisa... Não, eles estavam bem animados. Porco. E aí esse rapaz estava sentado, acho que tinham 3 lugares, ele estava no canto e ele fez uma bagunça para poder se levantar. E as pessoas começaram a reclamar. E, olha que cara ali, levantando, atrapalhando todo mundo. Só que o cara estava passando mal e ninguém percebeu. E aí no caminho, ele não conseguiu chegar até o toalete, ele passou mal no caminho. E aí todo mundo teve que engolir a seco o que falou, porque ele estava passando mal. Por isso que ele estava criando os transtornos. Se as pessoas tivessem facilitado, ele tinha conseguido chegar ao toalete mais rápido. E não conseguiu. Aí gera aquele constrangimento, né? E as pessoas mais preocupadas com o estrago do que com o rapaz. Sim. Isso que deixa a gente indignada. Sempre as pessoas se vendo, isso respingou em mim. E ninguém pensou, o cara tá passando mal. Então, ninguém sempre... vomita porque quer, né? Não é voluntário. A não ser que o camarada estava chapado, né? E vomitou de tão bêbado que estava, que não é o caso. Eles deixam subir no voo. Não, ele comeu, ele passou mal, assim. Agora, mas as pessoas só entendem isso quando acontece com elas, né? É verdade. Quer dizer, então, se você vomitar dentro do avião, torce para os outros vomitarem também, porque eles vão te entender, né? O ideal, assim, é sempre se colocar no lugar do outro. Podia ser você podia estar passando mal. Então, não levar aquilo muito a sério e se preocupar com a pessoa. Agora... Roupa você lava, troca, joga fora, enfim. O que você sugere para o pessoal, por exemplo, que hoje em dia, acho que todos os ônibus de viagem têm banheiro e, obviamente, avião também tem banheiro. O que você sugere de etiqueta, por exemplo, para uso de banheiro? Porque eu vou te dizer uma coisa, parece que todo mundo esquece a etiqueta quando entra no banheiro ali. É porque eu tenho a impressão que a pessoa pensa, o banheiro não é meu mesmo. Então ela faz do jeito que... Ela faz aquela bagunça porque não é dela. Tem alguém que vai limpar. Talvez na casa dela pense, não sou eu que vou limpar, então eu vou cuidar. E não pensa na pessoa que vai entrar depois dela também. Depois. Eu já até falei que um dia, usar o banheiro público, seja ele qual for, você tem que fazer como se fosse um crime perfeito. Você tem que tirar todas as pistas que você esteve ali. Não, mas tem criminoso que é lambão. Tem criminoso que é lambão. Que deixa todas as pistas. Deixa todas as pistas. As digitais dele fica tudo ali. Limpa, pega um papelzinho, limpa a pia, limpa tudo que você bagunçou e deixa aquilo tinindo. Pronto. Isso é uma boa dica de gentileza. Aliás, banheiro de transportes e também de rodoviários, aeroportos. Empresa, banheiro público de maneira geral. Você tem que Entrou, saber. saia, Agora, como se você não tivesse aparecido ali. Olha a saia justa. Como é que você mantém a etiqueta, por exemplo, dentro do banheiro do avião que está passando por turbulência? Primeiro, não vá ao banheiro na hora da turbulência. Se acontecer, você está no lugar errado, na hora errada. Pensa assim, se acontecer uma tragédia, olha a cena, vão te encontrar dentro do toalete, não vai ser legal. Não, mas se você já estiver dentro, né? Eu acho que assim, acelera e sai rápido, né? Exatamente. Mas assim, calma lá, também hora também, porque a turbulência passa. Não, ajuda bem. Eu só queria ver você ficar vermelho. É difícil. No reflexo da blusa ficou vermelho. Agora, uma outra dica que você pode dar para viajantes, né, que você tenha preparado. Eu sei que também tem a dica da chegada, né? Quando está no avião, aquela coisa tudo no transporte até pago para você ir até o lugar, chegou no destino, tem aquela sede de chegar até o hotel, aquelas coisas todas. Então, às vezes passa na frente dos outros na fila do check-in do hotel. São diversas situações, N situações que todos nós conhecemos, né? E também fala, por exemplo, da questão das gafes que as pessoas não devem cometer no contexto transcultural. Então, o cara sai da sua cidade, do seu país, vai para um outro lugar e tem gafes que são, vamos dizer assim, gafes universais que o indivíduo talvez não deveria cometer naquele contexto transcultural, no caso. Isso é interessante. Bom, com relação a essa pressa toda, a gente jamais deve furar fila. O brasileiro tem essa má fama, e eu diria que com razão,
porque é um povo que gosta de furar fila. Gosta de uma fila e gosta de furar a fila. E gosta de chegar atrasado, porque muitas vezes é por isso que ele quer furar a fila. Chegou Exatamente, ele quer dar o hora, jeitinho, vou né? furar a fila porque senão vou perder meu voo. Exatamente, é dar o jeitinho que eu falei que assim, depende de Nossa, nós, são depende de brasileiros você. pessimistas, vocês são Não, mas pessimistas. eu vou fazer o Brasileiro contrário. não é assim não, gente. É verdade. Não é assim não, é. Brasileiro não é assim Bom, não. e aí fica uma chamada você que é brasileiro e está assistindo para não fazer isso. Vamos combater esse rótulo, vamos tirar esse rótulo nosso. Vamos mostrar que nós respeitamos fila, sim, que a gente chega no horário. Para que ter essa fama? Então, uma dica, essa questão de furar fila, é assim, respeite a fila, respeite o seu lugar. É evidente que sempre vai ter um engraçadinho querendo fazer isso, mas se as pessoas estão organizadas, elas mesmas vão combater aquele furador de fila. Essa semana eu fui ao banco, tinha lá, pegue a senha, a pessoa falou, tem que pegar a senha. Eu peguei a senha, eu era a primeira. Sentei, a hora que eu sentei, chegou um cara apressadinho e foi no guichê que liberou, que era a minha vez. Aí eu fiquei calada, eu sofri o dano, falei, deixa ele lá. E Deus é tão bom, porque aí chegou minha vez, né, finalmente, eu fui atendida, super bem atendida, e ele não, deu tudo errado com ele, maior confusão, e ele não consegue sair de lá, ele ainda estava lá. E você saiu assim, bem feito, bem feito, furar a fila, Eu pensei bem assim, feito. furou a fila, já começou errado. Consequência. Então, Fala sério, fala consequência. sério. Com relação ao que você falou, Jean, desse lado Gasto transcultural, isso, gostei, você gastou bem, você está muito rico no vocabulário. É o tempo que eu mais uso na minha aula de liderança. Então, essa questão transcultural é até interessante. Eu fiz um material para o Senac aqui de Minas, visando a Copa, porque a gente deve receber pessoas de várias culturas, imaginando como lidar com elas. Então, uma dica, cada país tem a sua cultura, estude antes. Hoje na internet você acha esse material, o Senac provavelmente vai disponibilizar também um material que a gente fez bem robusto, contando tudo de cada cultura, coisas simples. Tem país que você não pode pegar na mão, tem país que você não pode dar beijinho, tem outros que você tem que dar beijinho, tem país que você não... Geralmente você não deve arrotar, mas tem país que você deve arrotar. Que é educado. Que é educado para mostrar Quem que que a é comida... que tem que arrotar? Fala que nos países árabes, se a gente trouxer algum isso aqui mostra no que programa, você vai ser Tem um até arroto algumas só. regiões da Austrália também, assim. Eu sei que nos países árabes geralmente é assim, o arroto é sinal de que você Como é que gostou. você leva um cara desse na sua casa e o cara dá uma rotada dessa na sua eu mesa, o arroto que você junto. faz? Tamo junto. Eu ia começar a rir, Todo né? mundo arrota junto. Mas aí é gafe. A Não, professora de etiqueta não pode cometer essa gafe, Eu não. ia rir. Se alguém arrotar na sua casa, você fala, muito obrigada, a comida estava maravilhosa. Não vai perder a etiqueta. Assim, eu ia rir, porque eu estar em casa deve ser uma pessoa íntima, né? Mas, assim, muito importante você pesquisar antes, para saber lidar e não se assustar com isso. Falar, nossa, que falta de educação, arrotou na Que mesa. porco. Você é Principalmente porco. se você está Você é um visitando porco chinês. o país. Especialmente, exatamente. Então, você vai fazer uma viagem ao exterior, seja para estudar, passear ou fazer uma missão, estude a cultura desse povo antes, para não Por chegar favor, lá né? criando uma barreira de cara.